voltei. Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, para a gente chegar ao objetivo de atingir a página 31, correto? Bom, então nós falamos dos agentes internos, agora nós vamos falar dos agentes externos, especificamente sobre alguns, que eu não vou falar todos hoje, né, que vai ficar para uma próxima aula. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês peguem para mim é o livro na página 29, e acompanhe a leitura que eu vou falar com vocês, o que vem a ser intemperismo. Porque eu deixei bem claro aqui no meu esqueminha que existem 3 tipos de intemperismo. Físico ou mecânico, o intemperismo químico, que a ação da água é o maior solvente na transformação, e o temperismo biológico ou o temperismo causado pelos seres vivos. Então tá lá assim, olha, intemperismo é o processo que promove alterações nas rochas, decompondo-as e desagregando-as. Então, a gente já viu que o intemperismo é um processo que vai transformar, que vai modificar as rochas que estão aqui formando a litosfera. Então, agora nós vamos falar do intemperismo físico ou mecânico. Então, esse intemperismo físico ou mecânico, ele vai fragmentar a rocha, vai quebrar a rocha em blocos ou pedaços menores, né? E a causa desse impacto, né, que vai fazendo, né, vai impactando outras rochas, transportando esse material através do vento ou através da própria água, né? E vai depositando em outros locais. Por isso que a gente fala, o relevo ele sofre um processo de erosão, né? Então, o intemperismo, o desgaste, ele vai ajudar na erosão, no desgaste da rocha. Agora nós vamos ver o intemperismo químico. O intemperismo químico é um processo de decomposição, né, dos minerais através da ação da água. Lembra que eu falei no primeiro momento que a água é o solvente que tem maior abundância no nosso planeta? E por fim, nós vamos ter o intemperismo através, que a gente chama de intemperismo biológico, através dos seres vivos. É o exemplo que eu dei para vocês de uma sementinha e para uma falha que tem numa rocha, crescer lá e a raiz ir, né, abrindo, pressionando aquela pedra, aquela falha que está muito pequenininha, para ela crescer. Então, ela vai fragmentar também, né? E é muito importante nós sabermos disso, que os animais são uma forma de transformar também a litosfera do nosso planeta. Bom, agora vocês vão ver no finalzinho dessa parte 2, 2 videozinhos que vão ilustrar a nossa aula de hoje, que vai abranger desde a página 21 até a 31 do nosso livro, volume 2, do Positivo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau! Olá, bem-vindos ao canal Geografácil. Nosso planeta está em contínuo movimento. E não é só o de rotação e de translação, mas, sobretudo, na transformação da superfície, por meio dos chamados agentes internos ou endógenos e dos agentes externos ou exógenos. Assim, verifica-se nos continentes 4 formas de relevo: as montanhas, os planaltos ou platôs, as planícies e as depressões. Na formação das montanhas, o choque de placas tectônicas, das placas convergentes, promove o soerguimento ou levantamento da crosta terrestre, resultando em dobras e falhas geológicas, é o fenômeno da orogênese. As montanhas fornecem sedimentos para os outros compartimentos mais baixos, pois sofrem intemperismo e erosão. As principais montanhas ou cadeias orogênicas são os Andes na América do Sul, as montanhas rochosas
nos Estados Unidos, os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia e o Atlas no norte da África. Os planaltos são bem mais baixos em altitude que as montanhas. Eles possuem topos planos ou ondulados e são limitados pelas escarpas, que são encostas íngremes que circulam os planaltos. Nos planaltos prevalece a erosão de sedimentos, que são carregados para os outros compartimentos mais baixos topograficamente, ou seja, para as planícies e para as depressões. Exemplos de planaltos: a Meseta Ibérica na Espanha, o Planalto do Tibete na China e o Planalto Central brasileiro. As planícies são áreas baixas e geralmente planas, onde predomina o acúmulo de sedimento em relação à erosão. Os sedimentos são trazidos das montanhas e planaltos pela água e pelo vento. E assim, as bacias sedimentares são o resultado do intemperismo nas montanhas e planaltos, cujo resultado é a planície. Exemplos de planície temos a Amazônica no Brasil, a planície do Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos, a planície da Hungria na Europa e da Mesopotâmia no Iraque. Já as depressões são formas de relevo continental que apresentam altitudes mais baixas do que as formas de relevo que estão ao seu redor. Quando a depressão se encontra abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta, como é o caso do Mar Morto, em Israel, com 395 metros de altitude abaixo do nível médio do mar. As depressões localizadas acima do nível médio do mar são chamadas de depressões relativas, como no caso do Pantanal Mato-Grossense. Lembrando que os processos que modelam o relevo são constantes e as alterações ocorrem muito lentamente. Então é isso aí, turma. Inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e tenha sucesso nos estudos. E aí galera, beleza? Aqui é o professor Adriano do Geografia Visual e nessa aula a gente vai entender como o relevo se forma. As formas atuais do relevo terrestre resultam da interação de fatores internos e também externos. Os agentes internos de formação do relevo resultam de processos que ocorrem no interior do nosso planeta. Esses processos também são chamados de endógenos. E eles estão relacionados ao calor que vem do interior do nosso planeta, especialmente do núcleo terrestre. É esse calor que comanda a deriva continental e a tectônica de placas. Do outro lado, nos agentes externos, nós também temos o calor como motor dessas forças que formam o relevo. Esse calor, no caso, provém da energia do Sol. Essa energia é a que comanda o clima e, consequentemente, o intemperismo que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, é importante que a gente saiba que existe essa interação entre os processos que acontecem externamente, ou seja, os exógenos, e também aos processos que ocorrem internamente, ou seja, os endógenos. Vamos entender então como funcionam esses processos externos, esses agentes externos que atuam sobre o relevo terrestre. Como eu disse, o relevo está exposto ao clima. Então, aqui embaixo, eu vou desenhar uma forma de um relevo qualquer que está exposta a alguns agentes externos, como ao calor, a água, o vento, o gelo e também agentes biológicos. Agentes biológicos e o vento. Todos esses agentes atuando sobre a rocha causam a sua desintegração.
E esse processo de desintegração recebe o nome de intemperismo. E a gente ainda pode separar esse intemperismo em 3 formas. O intemperismo físico, causado pela desintegração mecânica da rocha, como, por exemplo, a água quando congela em fissuras da rocha e acaba expandindo e fazendo com que essa rocha seja quebrada. Temos também o intemperismo químico, como, por exemplo, a água agindo como um solvente dos minerais da rocha, e o intemperismo biológico, causando a desintegração da rocha por meio da interação com seres vivos, com plantas. O interessante é que essa rocha exposta a todos esses fatores externos torna-se friável, ou seja, ela é decomposta em fragmentos, em pó. E aqui a gente pode desenhar alguns fragmentos. Esses fragmentos formados continuam sob a atuação dos agentes externos, pois a água da chuva, o vento vão carregar ele. Esse processo de transporte recebe o nome de erosão. Esses fragmentos de rocha podem ser carregados pelos rios, pela chuva, pelo mar, pelas geleiras, pelo vento. E a gente também não pode esquecer da ação da gravidade sobre esse processo de transporte. Então, agora que a gente entendeu esses fatores externos que modelam o relevo terrestre e, portanto, entendemos o intemperismo, a desintegração das rochas, a erosão, vamos voltar aos agentes internos da formação do relevo. Bom, a tectônica de placas, cujo motor vem do calor que emana do núcleo do planeta Terra, ou seja, é um agente interno, ela provoca alguns fenômenos. Entre eles o vulcanismo, os terremotos e a formação de montanhas. Os vulcões e os terremotos ocorrem em áreas instáveis da superfície do nosso planeta, especialmente na borda de placas tectônicas. Tanto os vulcões como os terremotos são exemplos das forças oriundas de dentro do nosso planeta. Os terremotos liberam uma grande energia, que é medida por meio da escala Richter, que vai de 1 a 10. O terremoto mais potente e destruidor é o que atinge níveis próximos a 10. As montanhas são resultado do choque de placas tectônicas que só erguem o relevo, formando então o que a gente chama de dobramentos. Esses dobramentos, portanto, oriundos de choques de placas tectônicas, são resultado de movimentos horizontais. Esse movimento recebe o nome de orogênese. E falando em uma escala de tempo geológico, é um processo que ocorre rapidamente. Bom, mas o processo todo de movimento de tectônica de placas também produz movimentos verticais, que são movimentos mais lentos. A exemplo da formação de escudos, como o escudo brasileiro. É importante notar que esses movimentos lentos ocorrem em áreas mais estáveis da superfície terrestre, enquanto que esse processo de orogênese ocorre em áreas instáveis, justamente na borda de placas, onde há vulcões, terremotos. Nessa aula, eu espero que você tenha entendido que o relevo é resultado da interação de agentes externos e internos, e que qualquer parte da superfície litosférica do planeta pode ser modificada de acordo com essas 3 fases. Deformada por movimentos tectônicos, que é a fase 1, modificada pela retirada de materiais por conta do intemperismo, que a gente pode chamar de fase 2,
e também modificada pelo processo de acumulação desse material erodido, que a gente pode chamar de fase 3. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender como o relevo do nosso planeta é formado. Um abraço e até mais!